Meus amigos, este é um canal missionário independente. Contamos com sua ajuda. Para essas mensagens chegarem a muitas pessoas em muitos lugares, envie para os seus contatos. Assista o vídeo até o final. Se não dá para assistir, ouça a mensagem, dê like, se inscreva. O princípio das dores é uma expressão bíblica usada por Jesus em Mateus 24, 8 e Marcos 13, 8, para descrever o início dos sinais que antecedem o fim dos tempos e sua segunda vinda. Refere-se a um período marcado por guerras, fomes, terremotos e aumento da iniquidade, comparados às contrações do parto, intensas, frequentes e crescentes. Você poderia, por favor, criar um texto longo com esse tema para ser aplicado em uma conferência, por cerca de 15 minutos? As contrações do Eterno, o princípio das dores. Irmãos, amigos, amigas amados do Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, quando ouvimos falar do fim dos tempos, muitas vezes nossa mente corre para o apocalipse cinematográfico, céus rasgados, bestas saindo do mar e um cenário de caos total. Mas Jesus, em seu discurso profético no Monte das Oliveiras, usou uma analogia profundamente humana, biológica e materna. A dor de parto, ele disse: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 8. O texto grego original usa a palavra odem, que significa literalmente dor de parto. Não é a dor de uma morte, mas a dor de um nascimento. Não é o gemido do desespero, mas o suspiro da expectativa. Vivemos em um mundo que geme e se contorce, mas glória a Deus, essas contrições não são o fim da história, elas são o anúncio de que algo e alguém está prestes a nascer. Nesta noite, quero tirar os véus dos nossos olhos, não para assustar Ló, mas para preparar Ló. Precisamos entender que os terremotos, as guerras, as fake news, a fome espiritual e a iniquidade generalizada não são um descontrole divino, são a cronometria do Altíssimo. A metáfora mãe. Por que um parto? Um médico obstetra sabe que as contrações são o mecanismo perfeito do corpo para dar à luz uma nova vida. No princípio, as dores são espaçadas, suportáveis, quase imperceptíveis. Mas à medida que o relógio avança, elas se tornam mais frequentes, mais intensas e mais próximas umas das outras. Jesus está dizendo que a história humana caminha para um clímax, ou princípio das dores. É o estágio inicial do trabalho de parto do novo céu e da nova terra. Observe as características dessa dor. É progressiva. Começa como um desconforto, mas cresce em intensidade. É inevitável. Ninguém para um parto depois que ele começa. É universal. A terra inteira sente essa contração. Muitos cristãos hoje estão desesperados, olhando para os jornais e chorando. Senhor, o mundo está acabando, mas Deus está no céu, vendo aquilo que o mundo chama de caos e chamando de parto. O mundo pensa que está morrendo, mas Deus sabe que está nascendo. Podemos acompanhar os sintomas atuais. Estamos na sala de parto do mundo. Vamos aplicar isso ao nosso contexto. Se estamos realmente no princípio das dores, os sintomas listados por Jesus em Mateus 24 são claros. E pela primeira vez na história, todas essas coisas acontecem simultaneamente, globalmente e ao vivo para cada smartphone. Percebam os sinais, guerras e rumores de guerras. O que é a fome geopolítica de hoje? Nações contra nações. Não são mais apenas exércitos, são sistemas econômicos colapsando. Vivemos na era da guerra híbrida, onde a informação é a arma, fomes e pragas. Não apenas a falta de pão, mas a fome de sentido, de propósito e as pandemias. A Covid-19 foi uma contração. Ela parou o mundo. Lembra como o mundo parou? Deus estava ajustando o relógio. Foi uma dor que nos fez lembrar que não somos deuses. Somos pó, terremotos. Não apenas do solo, mas terremotos morais. O que era certo virou errado, e o errado virou orgulho. As estruturas da família, da fé e da razão tremem. A terra está gemendo sob o peso do pecado.
Como uma mulher que se contorce para expelir o que não lhe pertence, aumento da iniquidade, Jesus foi claro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12, o amor esfria porque o egoísmo aquece. Vivemos na era do eu, do cancelamento, da intolerância disfarçada de virtude, a contração, e o papel da igreja nos questiona. Qual deve ser a nossa postura enquanto sentimos essas dores? O erro do cristão fraco é fugir. O erro do cristão orgulhoso é negar. Mas a postura do cristão sábio é vigiar e orar. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela não foge da dor. Ela coopera com ela respira fundo, empurra no momento certo. E sabe que depois da dor vem o choro do bebê. A igreja, o corpo de Cristo na terra, hoje está suspirando. Estamos vendo a apostasia, o abandono da fé, a violência, a desonestidade. Isso é assustador? Sim, para a carne. Mas para o espírito, isso é o sinal verde da partida. Nós não somos como o mundo, que não tem esperança. O mundo vê o tsunami e se afoga. A igreja vê o tsunami e sabe que a arca está chegando. O princípio das dores é o anunciador da trombeta. É o sinal de que o noivo não está demorando, ele está se aproximando. Se você tem sentido dores na sua vida pessoal, crises no lar, no casamento, na finança, entenda, Deus está rompendo estruturas velhas para que o novo possa nascer. O mesmo princípio vale para a história e para o coração. É chegada a hora do parto glorioso, o nascimento do reino. A Bíblia compara a tribulação a um parto, mas também compara a nossa salvação. Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E por que ela geme? Porque ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meu amado, você está sentindo a dor hoje. Você lê o noticiário e sente o peito apertar. Você vê sua família se desintegrando e sente a contração. Não se desespere, isso não é o fim da linha. É o sinal da linha de chegada. O parto é doloroso, mas o fruto é a alegria. Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Hebreus 12:2. Da mesma forma, estamos suportando as dores do mundo pelo gozo da eternidade. Quando o bebê nasce, a mãe esquece a angústia, porque um homem nasceu no mundo. João 16:21. E quando Jesus voltar, esqueceremos as guerras, as fomes e os terremotos, porque o Rei dos Reis terá nascido não em uma manjedoura, mas sobre as nuvens, para reinar para sempre. Meus amigos, esse é um estudo prolongado. Não será um simples vídeo que encerra essa preleção, mas o justo viverá pela fé. Não esqueça, se retroceder, Deus não se agradará dele. Você é um multiplicador da mensagem divina. Envie esse vídeo a seus contatos, dê o gostei e faça a inscrição no canal. É gratuito e feito com dedicação e carinho para glorificar o Senhor.